boa prova do Enem ou de qualquer vestibular, né? Inclusive concursos públicos, se você não for capaz de trabalhar com a intertextualidade, com a interdisciplinaridade, com a transversalidade. Então, a cada programa nós temos professores, né, das mais diversas áreas, justamente para que vocês que estão nos assistindo tenham essa oportunidade de uma ampliação do que o professor de redação vive chamando de repertório sociocultural, tá bom? Então, produção, por favor, eu gostaria da vinheta do nosso PV Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. E eu já tenho aqui, professores, uma pergunta para vocês. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Eu até oriento aqui no ar, que é para a galera que está em casa saber, né, como funciona um programa ao vivo. Emi, você vai usar como retorno essa TV que está na sua frente. Certo. Né, porque nós temos as cartelas, né? E Fábio, você usa aquela cartela que está aquela TV que está à sua esquerda, Perfeito. se precisar usar como retorno, tá bom? Pois, produção, solta aí a primeira pergunta. Oi, meu nome é João Neto, sou aluno do 3º ano do Colégio Equação Certa. Eu gostaria de saber como temas relacionados à saúde podem ser cobrados no Enem. E essa é a minha pergunta. Valeu. Pronto, tá aí o João Neto. Olha, o meu celular acabou de tocar, eu esqueci de colocar no silencioso, e eu vou pedir para vocês mais uma vez. Eu não tenho como atender, sabe? Seria muito legal, mas é porque na nossa dinâmica não tem como eu atender. Então mande mensagem de texto ou mensagem de áudio, tá bom? Eu puxo a orelha deles, Emi, Fábio, mas não adianta. Não o povo adianta. Acontece, né? fica ligando e as mensagens aqui chegando, mas vamos lá. O João Neto já fez uma pergunta disparadora aí, muito boa. Quem vai começar? Tá, vamos lá. João Neto, meu amigo, muito boa tarde. Prazer muito grande estar aqui falando com você. João, é o seguinte, desde as épocas dos vestibulares tradicionais, o tema saúde ele é abordado a nível de vestibulares. Mesmo da décadas, entendeu? Quando dos vestibulares a gente ainda tinha os vestibulares da UFP, UESP, PSIL e todos os vestibulares do país. Mas isso se solidificou ainda mais com as modificações, com as inovações do ensino médio, com as propostas de atualizações do ensino médio, de trazer aquelas informações que são interessantes para a vida, aquelas coisas que são práticas, aquelas coisas que a gente consegue utilizar no dia a dia. É muito importante que o nosso conhecimento tenha utilidade no cotidiano. Não tem muito sentido de eu aprender detalhes, por exemplo, eu quero saber a respeito de um tipo especial de peixe que existe no mar Ártico, muito raro. Putz, é um conhecimento bem bacana, legal, interessante, mas muito pouco prático para a gente. Mas, em contrapartida, é de fundamental importância que você entenda a respeito do tipo de alimento que você deve comer diariamente, quais são os riscos para a sua saúde de alimentos ricos em gordura, carboidratos, em colesterol, por que é importante você ter uma atividade física diária, por que é importante você proteger o seu coração, por que temas como obesidade, diabetes também têm grande relevância. Estamos falando de coisas que fazem parte do seu cotidiano. Você tem em casa o seu avô, a sua avó, muitas vezes pais idosos, e existem determinadas doenças que fazem parte do nosso dia a dia. Dentre as doenças que mais matam na atualidade, a gente tem as doenças vasculares, tanto as cardiovasculares quanto as cerebrovasculares. E aí você está sozinho com seu avô em casa e de repente ele começa a ter sintomas sugestivos de um infarto ou de um AVC. O que você, como um cidadão comum, sabe, você não é profissional da área da saúde, você não é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mas o que você tem que fazer naquele primeiro momento? Isso são informações
que não cabem apenas a profissionais da saúde. Você, como um cidadão, você tem que saber. E o Enem, assim como as provas de vestibulares, assim como os organizadores, os educadores que preparam a temática que os alunos devem estudar, eles entenderam essa importância. E isso vem caindo nos vestibulares já há décadas e continua e ficou ainda mais intenso com o Enem. O vestibular ele vem cobrando isso da gente. Temáticas relacionadas a doenças de todos os tipos, temáticas relacionadas a primeiros socorros, a doenças endócrino-metabólicas, doenças vasculares cerebrais, cardiovasculares, doenças infecto-contagiosas e uma série de outros temas. Mestre Fábio. O Emi esclareceu muito bem aí, né, como funciona. Mas eu vou complementar, Emi, lembrando que a Organização Mundial de Saúde, ela modificou o termo saúde, né, para abranger um pouco mais outros aspectos que não são os aspectos de sinais e sintomas. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que saúde era a ausência de doença, e hoje a gente entende que saúde é mais que isso, é um bem-estar físico, social, mental, cultural, enfim. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente entende que uma série de fatores interfere, né, na nossa vida para que a gente tenha saúde. E isso é muito interessante se abordar num vestibular, né? Principalmente o Enem, que é um vestibular extremamente democrático, que visa, né, pegar aquela galera lá do interior, a galera da capital, que passam pelas mesmas circunstâncias, enfim. Então, o que você pode esperar dentro de um vestibular como o Enem, em temas da saúde, né? Temas de relevância, de importância, como o Emi já comentou muito bem, e eu acrescentaria até às vezes a parte de acidentes, né? A parte de o próprio câncer, que é uma doença que tem um acometimento muito grande, né? Uma incidência, né, muito grande. E, claro, as doenças cardiovasculares, como você bem falou, que é o que mais mata no mundo. E, professor José, inclusive, essa pergunta é importante, porque nós vamos trabalhar aqui um temazinho que a gente vai já mostrar para vocês que tem tudo a ver com essa pergunta. Inclusive, eu recebi essa mensagem aqui, que eu já estou antecipando, porque tem tudo a ver com a pergunta. O Carlos, ele escreveu aqui o seguinte: olá, sou o Carlos, estou fazendo pré-vestibular do Colégio SEV. Gostaria de perguntar para o professor Emi Nunes quais os assuntos que podem cair no Enem desse ano. E aí, Carlos, você está nos acompanhando, o professor Emi e o professor Fábio já estão respondendo aí a sua pergunta, tá bom? Um abraço para você, Carlos, um abraço para todo mundo do Colégio SEV, Fábio. Então, só complementando, né? Claro que a gente não tem como adivinhar realmente, vai cair isso, mas estatisticamente o Enem, eu e o professor Emi, nós percebemos isso, assim como outros vestibulares, sempre traz uma questão relacionada a temas da saúde. Então, todo ano tem alguma coisa. E agora, a gente pode perceber até que pode haver uma mistura, né? Com o meio ambiente, a saúde ela é integrativa, né, Emi? Então, ela vai participar da questão ambiental, né? Ela vai participar de todos esses eventos que podem acontecer na sociedade, né? Então, a saúde aí, ela pode ser cobrada de diversas maneiras dentro do vestibular, professor. Pois ótimo. E antes de eu chamar, porque nós temos aqui já uma segunda pergunta para vocês, deixa eu fazer essa... Pronto, olha aqui. Um abraço para o senhor João Gabriel Fontinelli, que está na audiência. Ele escreveu aqui: boa tarde, professores A. José, Fábio e Emi. Boa tarde, um abraço grandão para você, viu, João Gabriel? Um abraço grandão. João. Emi, rapaz, olha quem apareceu aqui. Manda aí. Você lembra do professor Márcio Cordeiro? Mas se lembra do Márcio. O Márcio é meu professor também. O Márcio escreveu aqui, ó. Um abração aos amigos, em especial o professor Emi. E ele colocou aqui: Emi foi meu aluno no Corujão. Caraca! E ele escreveu aqui: putz, faz muito tempo. Faz tempo, meu amigo. Pode ter certeza. Cara, Não vou falar de idade, né? O Márcio foi uma das grandes inspirações que eu tive na biologia. Márcio, cara, um abraço muito grande. Não só como biólogo, como professor,
Como ser humano, a paixão que o Márcio ele demonstrava pra gente na biologia, eu tive grandes professores de biologia, poderia citar vários nomes aqui, mas vou usar o Márcio como modelo. O Márcio foi um dos caras que me inspirou a me tornar professor de biologia. A aula sempre foi muito agradável, ele sempre demonstrou muito interesse pelo aprendizado dos alunos, uma proximidade, sabe, uma relação professor-aluno muito, muito agradável. Márcio, cara, quanto tempo, velho? E tu tá ficando velho. Olha, eu conheci o Márcio. O Márcio já era Te deu aula também, José? diretor de escola lá em Parnaíba. Eu estava no início da minha carreira. Entendeu? Então, A gente chamava ele de tio Márcio, cara. Tio Márcio, pra tu ter uma ideia. Eu acho que eu já tô com idade de ser tio também. Ó, o Márcio já mandou aqui umas palminhas e mandou aqui um vídeo mostrando que de fato está assistindo ao programa e que gravou tudo isso que você está falando para usar contra você Me lasquei. no tribunal, né? Olha, nós temos também aqui. Boa tarde, professor. Já estou aqui acompanhando o programa. Manda um abraço para mim. Sou Emanuel Felipe, da escola Padre Delfino de Timon. Grande um abraço Emanuel. para todo mundo de Timon. Um abração, Abraço, viu, Emanuel. Emanuel? Abraço muito grande, Vá meu amigo. vá divulgando aí o programa, vá compartilhando, porque nós estamos aqui para vocês. E deixa eu chamar, então, a segunda pergunta de hoje. Produção, pergunta 2 para os teachers. Olá, meu nome é Ailson Ribeiro, do pré-vestibular do Instituto Educacional São José, e eu queria saber a relação entre obesidade e diabetes. Um abraço. Pronto, né? Vocês falaram de uma maneira mais ampla a respeito dos assuntos, né, que são cobrados pelo Enem, e agora ele chega com uma pergunta aí mais específica, né? Professor Fábio, o senhor começa dessa vez. Pronto, aí é um assunto que a gente tem muita liberdade para falar, porque a gente que trabalha na área da saúde convive muito com isso, né, Mi? A diabetes, a própria obesidade, que é uma doença que vem crescendo absurdamente, e temos que tratar a obesidade como doença. Ela é uma doença. Inclusive, eu acho até que eu coloquei um slidezinho. Tela, porque a Olha produção, só, né? a produção aqui não perde tempo, meu amigo. Muito bom aqui. Então, assim, vocês podem perceber que a gente está trabalhando com duas doenças que têm uma quantidade de casos no mundo de forma assim absurda, né? Até uma perspectiva aí de que 30% da população mundial, né, sofre de obesidade, e a diabetes também são mais de 400 milhões de pessoas no mundo vivendo com diabetes. Então, é realmente um número absurdo. E a diabetes, ela é uma doença vascular, é uma doença que mexe com os vasos sanguíneos, que tem uma participação muito importante, né, no grande número de mortes por infarto, por AVC, que é conhecido popularmente como derrame. Mas a pergunta é bem interessante, né? Qual a relação entre obesidade e diabetes? Então se descobriu que o tecido adiposo, que é o tecido responsável pelo desenvolvimento da obesidade, ele é um tecido inflamatório. Ele é um tecido que produz proteínas inflamatórias que nós chamamos de citocinas inflamatórias. E essas proteínas inflamatórias, elas acabam indo até os receptores da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, importante aí para colocar a glicose para dentro das células, e faz com que esse receptor não funcione de forma satisfatória. Nós chamamos de dessensibilização. O receptor ele fica irresponsivo, ele não responde mais à insulina. Ora, se essas proteínas produzidas pelo tecido adiposo vão até os receptores para a insulina e fazem com que eles não funcionem, logo a glicose começa a se acumular no sangue e a causar uma série de problemas, certo? Então, a gente afirma que hoje a maior causa de diabetes tipo 2, que é essa diabetes que se caracteriza aí por uma irresponsividade, né, dos receptores de insulina, é causada realmente por ela, pela obesidade. Então a gente tem isso bem claro. Já a diabetes tipo 1, que está mais relacionado com a falta de insulina,
é mais caracterizada por uma doença autoimune. O corpo produz anticorpos que destroem as células beta produtoras de insulina, né? Professor Emílio, se quiser colocar mais alguma coisa. Perfeito, Fábio. O Fábio já descreveu muito bem essa parte fisiológica. Quero também ressaltar um ponto fundamental que o Fábio comentou sobre o ponto de obesidade ser doença, né? Galera, para o Ministério da Saúde, para a OMS e também para a gente como médicos, é bem claro, é bem evidente, isso é uma coisa muito certa. Obesidade é uma doença, ela acaba entrando como fator predisponente para outras doenças e como fator de risco de piora de complicação clínica para outras doenças, até mesmo para câncer. Então, a gente sabe que nós vivemos numa fase diferente da sociedade, numa fase melhor, onde a gente está tentando melhorar como seres humanos e diminuir uma série de outros problemas como preconceito, como discriminação. Então, a gente também entende essa parte da saúde social, mas é importante você entender, como aluno, que a obesidade é sim uma doença. É uma doença metabólica e diretamente relacionada à obesidade, diretamente relacionado à diabetes. Inclusive, ela entra como fator de predisponência, como fator de risco para desenvolvimento de diabetes. Eu quero comentar um pouquinho a respeito da parte genética da coisa. O Fábio descreveu bem a parte fisiológica. Como ele comentou, nós temos vários tipos de diabetes, e aí a gente separando os dois tipos básicos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Tipo 1, a pessoa terá dificuldade de produção de insulina, é uma doença relacionada à genética, aparece muito cedo. Já a diabetes tipo 2, que também está relacionada à genética, mas já de uma forma multifatorial, ela já vai aparecer tardiamente e está diretamente relacionada a comportamento, a estilo de vida. Então entenda, as duas doenças são genéticas. As duas doenças vão ter influência do seu material genético, do seu DNA. Mas a diabetes tipo 2, por ser um caso de interação gênica, por ser uma doença multifatorial, tem uma influência do meio muito maior. Então, você tem casos de diabetes tipo 2 na família. Então, você já tem uma tendência muito grande a ter. Porém, a forma como você vai levar a sua vida, o tipo de alimento que você ingere, se você faz atividade física ou não, a forma como você trata o seu físico vai acabar contribuindo para o fato de você vir a desenvolver ou não uma diabetes um pouco mais tardiamente. E, consequentemente, problemas relacionados à parte vascular que a diabetes acaba desenvolvendo também, acaba sendo um fator de risco. Eu confesso para vocês, né, e quem me conhece sabe bem disso, eu sou viciado em chocolate. Quem não é? É muito bom, professor. Sou viciado em chocolate. Eu, quando faço check-up, minhas taxas aparecem todas alteradas. Só há uma que nunca alterou: a glicose. Você é um cara sortudo. Então eu penso que é chocolatra, né? Eu penso que meu poder mutante seja esse, entendeu? Que, rapaz, altera tudo, mas a glicose, minha pressão também, nunca tive problema. Mas assim, você professor tem um bom José, pâncreas, professor, você tem um bom pâncreas. A gente costuma brincar assim na biologia, na medicina, que há uma diferença. Na medicina, a gente individualiza. Na biologia, a gente normalmente generaliza, né? Então, às vezes a gente dá um conceito biológico e aí, mas para mim não funciona. Sim. Porque na medicina é individual, né? Não é essa generalização, né? Interessante isso. É verdade. Exato, José. E tem que lembrar, a gente pode até utilizar nesse momento para vocês que vão fazer Enem, a gente lembrar daquele conceitozinho básico da biologia, fenótipo, né? Fenótipo, que é uma característica, é resultado da ação do seu DNA mais a ação do meio. O mestre A. José, você tem algum caso de diabetes na família? Minha mãe. Ótimo. Então, ótimo só para informação, né? Não é ótimo que a sua mãe tem diabetes, mas assim, bacana. O mestre A. José, ele tem a mãe dele que é diabética. Então, ele tem uma história familiar de diabetes. Há uma certa predisponência nesse momento. Diabetes. A José, tu sabe se é diabetes tipo 2 ou 1 da tua mãe? Ela usa insulina? Usa insulina. Desde novinha, pequena, ou começou a usar? Desenvolveu
Eu acho que ela já devia ter seus 50 anos. Então alguma ela coisa é do um diabetes tipo 2 que já evoluiu para uma insuficiência pancreática, né? Ou Exatamente. seja, o pâncreas já passou a ter dificuldade realmente de produzir. Pronto, o Fábio tocou no um ponto muito massa, a José. Olha como é que a coisa funciona. A diabetes, as doenças que são multifatoriais, que são essas que têm influência genética, mas o meio ambiente também tem um poder muito grande de mexer, de dar palpite, vamos colocar dessa forma, elas funcionam assim. Não é uma coisa sozinha, isolada, que vai te trazer o problema. Funciona mais ou menos da seguinte forma: você tem o gene lá no seu DNA, que é aquele gene que diz, olha, você pode ter diabetes. Mas ele está calado, ele está quietinho, ele está silenciado. E aí existem os gatilhos ambientais que podem ativar esse gene. A gente não vou entrar em detalhes sobre sobre todo o mecanismo de silenciamento gênico e tudo, mas o fato é, você saber que o comportamento que você tem pode ativar, pode ligar esses genes e fazer você desenvolver essa diabetes que está quietinha, que está caladinha. Muitas vezes, a alimentação. Então, sei lá, todo dia você come gordura, você capricha na picanha, no arroz, nos carboidratos, você capricha no chocolate frequentemente, até que um dia aquele gene que estava quietinho é acionado. E aí a doença se manifesta. Muitas vezes uma doença infecciosa que você pegou. Algumas vezes medicamentos podem ser esse gatilho. Covid foi gatilho para muitas doenças genéticas que estavam quietinhas, que estavam silenciadas. Então, é importante você saber que você tem essa predisposição genética para você se cuidar. Então, mestre José, é importante ser moderado, tomar cuidado, porque quando a gente tem essa história familiar, há um risco maior de nós termos essa predisposição genética e a gente acabar desenvolvendo a doença. E só para fechar esse assunto, desculpa, professor, a gente está falando às vezes num nível um pouco mais elevado, mas o Enem, ele colocou uma foto do Garfield, aquele gatinho, obeso, em frente a um espelho, e pediu para você assinalar a alternativa que continha doença relacionada ao que se estava vendo, né? Ou seja, a obesidade, o gabarito era diabetes. Isso caiu na lei. Olha, assim, talvez eu equilibre de uma maneira, que eu estou aproveitando aqui, viu, gente, para me consultar. Por exemplo, eu não como porque não gosto de comida gordurosa, por exemplo. Então, eu nunca comi mão de vaca, nunca comi uma panelada. Não sabe o que está perdendo. Pois é. Picanha, quando eu peço, é magra. E no meu almoço, eu também, há muito tempo, só como arroz integral. Então, de certa forma... É disciplinado por outro De lado. De balança, certa equilibra forma, a eu balança. faço isso para tentar equilibrar, porque eu sei que eu não largo o chocolate. Eu como chocolate todo dia. Se eu não comer, eu fico me tremendo todo Quem dia. quiser presentear o professor, já sabe o que é. Fica a dica, hein? E por falar em presente, o professor Emil, o professor Fábio, estão lançando um livro, tá? Estamos aí com vocês, né? Está. Mostra sim. aqui, bota aqui na frente. Aqui. Olha aí. Programas Em saúde? em saúde, né? Programas em saúde. Livro organizado pelo professor Emi, pelo professor Fábio. Produção, mostra aí a cartela para a galera que está em casa poder ver melhor. Olha aí, Biologia, Programas em Saúde. Professor Emi Nunes, professor Fábio Benigno. O que é esse livro? Falem aí para a gente. Bem, esse livro, mestre José, foi um livro que partiu de uma ideia do Fábio, né? Nós, como professores de ensino médio, nós percebemos a relevância desse conteúdo nos vestibulares. Nós conhecemos, no tempo que a gente foi estudante, um livro de programas em saúde muito antigo, ainda da década de 80, do professor José Luiz Soares. E foi o único livro com essa temática voltada para programas em saúde que a gente conheceu, que existia no mercado. E o que a gente percebeu? Que a temática era muito presente nos vestibulares, ia cair uma questão de fisiologia humana, era voltada para programas de saúde. Eu cobrava algum assunto relacionado ao sistema digestivo, sistema urinário, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sempre
tentavam relacionar isso à saúde. Se eu ia perguntar de repente alguma coisa sobre o sistema urinário, a questão buscava algo relacionado a uma litíase renal, um cálculo renal, ou uma infecção urinária. Se de repente ele ia colocar uma questão sobre o sistema nervoso central, ele citava alguma coisa relativa a uma doença. Então, e quando a gente analisava os livros presentes no mercado a respeito da temática, não, basicamente era muito raro, eram muito escassas as informações, porque não tem como você construir um livro que seja muito aprofundado em tudo. E a gente percebeu, numa das últimas provas do Enem, um pouco antes da gente fazer um livro, que das 15 questões diretas de biologia, 9 foi só de fisiologia humana. Das 15 questões diretas de biologia, porque a gente sabe que são 15 questões de biologia, mas das outras disciplinas a gente tem também a biologia inserida. Mas das 15 questões da área da saúde, 9 trabalhavam com fisiologia humana e todas elas no Enem citavam doenças, citavam saúde. E aí o Fábio teve a ideia da gente desenvolver esse livro. E aí já tem alguns anos que a gente vem escrevendo, que a gente vem trabalhando em cima dele. Já tem, eu acho que mais de 5 anos, né, Fábio, que a gente vem trabalhando nele. E aí agora, mês passado, a gente conseguiu terminar, concluir. E vamos fazer o lançamento dele agora esse mês. Beleza. E deixa eu dizer, né, eu me lembrei do livro, né, porque a gente ia conversar sobre o livro e eu confesso para vocês que eu tinha esquecido, que eu estava me consultando aqui. Mas eu falei de presente porque no próximo programa nós faremos o sorteio de 2 exemplares, viu, gente? Daqui a pouco, até o final do programa, nós já teremos a cartela para que você, seguindo as regras, tenha durante toda a semana a chance de sábado, dia 21, ganhar esse presentão, que é o livro Biologia, Programas em Saúde, do professor Emi e do professor Fábio. Volta para mim, produção. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, do aluno Francisco. Ele puxa aqui uma temática social interessante. Eu vou resumir aqui, viu, Francisco? O Francisco, ele está falando aqui de Teresina, do bairro Parque Mão Santa. Um abraço, Francisco. Ele colocou aqui, atento em parênteses, mais conhecido como Vale Quem Tem. Né? Galera do Vale Quem Tem, grande abraço. O Francisco, ele diz assim, ó, professores Emi e Flávio. Esse aqui foi Flávio, viu? Tudo bem. Professor Fábio, viu, Francisco? Professor Emi, professor Fábio, como a saúde é considerada pela própria OMS uma coisa pública, né? Aí ele desenvolve aqui um argumento legal. O que ele quer saber é o seguinte: se é coisa pública, por que eu só tenho acesso a determinados tratamentos na rede particular? Eita, Pergunta boa e difícil, meu amigo. Você gerou aí uma polêmica Isso é um para outro tema livro, de né, redação, ele gerou polêmica para um outro livro. Eu acho Cara, olha, a sua pergunta foi tão boa que merecia uma redação sobre ela no Enem, viu? Temática de redação. Fábio, quer começar? Eu vou puxar aqui, mas vou tentar ser breve, porque realmente é uma discussão que a gente tem muito acalorada, né? Mas já de cara, Francisco, o SUS, Sistema Único de Saúde, que surgiu em 1988 na Constituição, mas foi regulamentado em 1990, né? Na Lei 8080. É um sistema público, posso até dizer isso, né, do mundo, talvez o melhor, Na né? teoria, o completo mundial, né? Exatamente. Porém, você trabalha com um país continental, um país que você tem, né, casas lá na Amazônia, então realmente fazer com que essa saúde chegue a todas as pessoas não é fácil. E o princípio básico do SUS, né, que começou com aquelas revoluções, é levar uma saúde básica, a saúde de UBS, de unidade básica. Agora que está começando a melhorar a parte das especialidades. Pelo que eu entendi um pouco da pergunta, vocês podem até me ajudar, ele fala assim, determinados, né, procedimentos ainda só são feitos de forma particular. Pois bem,
assim, de um modo geral, cara, muita coisa já é feita pelo SUS. Mas demora. Inacessível. E demora, e é difícil responder a você, né? Eu acho que são etapas de um processo que no momento ainda está engatinhando, né? De 88 para cá, se você olhar o universo aí como um todo, né? O tempo da humanidade de processo de saúde e doença não é tanto tempo, mas já tem muita coisa. Eu acredito no SUS. Eu defendo a bandeira do SUS, tá? Mas realmente precisa de uma complementaridade, né, de todos os poderes públicos para que se chegue num processo... É Francisco o nome dele? Francisco, eu vou te responder te lançando uma pergunta e te lançando um desafio também. Saca só, a gente vive num país que é cheio de problemas, em todos os âmbitos, em todos os meios. Nós temos problemas sociais gravíssimos relacionados a... Eu acho que falta de dinheiro... É difícil da gente dizer que no Brasil o problema é a falta de dinheiro, né? A gente tem a corrupção, a gente tem a desonestidade, a gente tem a falta de educação, a gente tem a falta de informação. Você citou aí, Emi, por que é tão difícil ter acesso a determinados recursos na saúde pública? Porque a verdade, eu acho que se você colocar dessa forma fica mais correto. Porque tem determinados procedimentos que só tem no SUS e não tem na saúde particular. É mais difícil você conseguir isso na saúde particular. Tem antirretrovirais, né, para medicamentos. Tem determinados medicamentos, tem determinados procedimentos que você só encontra pelo SUS. Agora, se você colocar assim, Emi, mas são inacessíveis, ou são muito difíceis de o cidadão conseguir acesso a eles. Aí eu concordo plenamente com você, porque são muito raros, são escassos, a população é muito grande, é difícil de você ter acesso a eles. E aí, nesse meio campo, né, a gente vai ter uma série de outros problemas. A gente vai ter corrupção, desonestidade, desinformação. A gente vai ter uma série de problemas sociais que são muito maiores. O SUS, Francisco, na teoria é uma coisa muito legal mesmo. Se você lê a teoria do SUS, como eu acho que a maioria das coisas no Brasil. Mas por que, de uma forma geral, o ensino particular no Brasil é melhor do que o ensino público? Entende? Por que muitas vezes o transporte particular é melhor do que o transporte público? Compreendeu? Por que as vias, né? Por que uma rodovia particular, aquelas que a gente paga pedágios, são melhores daquelas vias que são administradas pelo Estado? Eu estou te lançando perguntas, eu não vou te fornecer respostas porque as respostas podem ser que sejam apenas a minha opinião. O meu desafio para você é o seguinte: pega essa temática, dá uma lida a respeito e escreva uma redação dissertativa sobre isso, porque é uma temática que vale muito, muito para Enem. E vou te dizer mais, faça uma redação sobre isso, se você tiver redes sociais, posta para o nosso amigo A. José, para ele incluir isso no canal Enem para Todos, porque, cara, a tua pergunta é fantástica. E o debate em cima dela é melhor ainda. Pois, gente, é o seguinte. Enquanto vocês respondem, o WhatsApp aqui está nas alturas. Bombando, viu? né? Que bom, que bom. Então, eu vou chamar agora o nosso intervalo, que é para eu poder dar uma organizadinha aqui. O professor Emil e o professor Fábio vão dar uma respirada e nós retornamos em 2 minutinhos, tá bom? Solta aí o break, produção. Enem para Todos. A Prefeitura de Oeiras está construindo uma história de muito trabalho, avanços e novas conquistas para os oeirenses. Avanços na urbanização da cidade, que a cada dia ganha mais ruas e avenidas com pavimentação, garantindo melhor mobilidade, conforto e segurança para a população. Conquistas que enchem os oeirenses de orgulho. Colocando a educação em primeiro lugar, Oeiras tem hoje os melhores índices de qualidade de ensino do Piauí. E o trabalho não para. Prefeitura de Oeiras. Mais trabalho, novas conquistas.
Atenção jovens! A Prefeitura Municipal de Palmeirais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, informa que o Aprova Palmeirais está de volta, com o objetivo de proporcionar acessibilidade às aulas de revisão para o Enem 100% gratuitas aos alunos de escola pública que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. Este é um projeto muito importante para o futuro dos nossos jovens, pois conta com professores capacitados e acompanhamento psicológico. Este é mais um dos compromissos que estavam no plano de governo do prefeito Baltazar Campos, que agora está sendo honrado. Vencer a Aprova Palmeirais. A aluna do projeto Aprova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava lá Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O Aprova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito, porque o Aprova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então eu recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para todos. Voltamos com o programa Enem para Todos. Quem chegou agora, deixa eu explicar o que está acontecendo. Um espetáculo, um show de aula dos professores médicos Emi Nunes e Fábio Benigno. Estou aqui já com algumas perguntas para eles, tá bom? Muitas perguntas interessantíssimas. O WhatsApp aqui, eu estava falando para eles, não para, eu fico me desdobrando para conseguir ir aqui organizando, tá bom? Então, assim, nós temos duas perguntas já engatilhadas, tá, para vocês. Só que antes de continuarmos, eu gostaria de chamar a professora Priscila, que trouxe uma pedra preciosa de redação. Se vocês estão gostando, e estão, né? Não é à toa que a audiência está lá nas alturas, vocês agora ficarão encantados. Olha a pedra preciosa que a professora de redação trouxe para vocês. Solta aí, produção. Pedras preciosas. Meu nome é Priscila Monteiro e estou aqui para trazer mais uma pedra preciosa para você, de redação. Olha só, você sabia que na proposta de redação do Enem já vem as 5 competências descritas? Não? Pois presta atenção, vem comigo. Olha só como vem a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa de um ponto de vista. Ok? Agora vamos destrinchar tudo isso. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, é competência 2. Redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência
Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, competência 5. Selecione, organize e relacione fatos e informações em defesa de um ponto de vista, competência 3. E, de forma coerente e coesa, competência 4. Tá vendo? É só você fazer tudo o que pede a proposta de redação para garantir um notão na redação do Enem. Até a próxima Pedra Preciosa! Pedras Preciosas. Um abraço para você, Priscila. Olha que dica fantástica, viu? Então deixa eu fazer a leitura aqui de algumas mensagens, tá bom? Por exemplo, boa noite. Assistindo ao programa Enem para Todos. Sou fã do Dr. Emi desde as aulas pelo canal Educação. Quem está falando? Renata Machado, de Parnaíba. Renata, abraço, minha amiga. Eu tinha que ler essa aqui, porque foi um tempo muito massa, canal Educação. Um tempo de muita felicidade, de muita alegria. A todos os alunos do canal Educação, gente, saudade de vocês. E um abração muito grande para você, Renata. Sabe, muito, muito bom ter ainda... sabe, essas lembranças desses momentos muito, muito bacanas que a gente teve. E eu vou sair agora de Parnaíba, no litoral piauiense, para Belém do Pará. Uau! Boa noite, meu nome é Tiago Marco, moro em Belém do Pará. Ele tem aqui uma pergunta para vocês. Ele quer saber o seguinte: como a Covid-19... vocês têm 30 segundos para responder. A minha pergunta é: como a Covid-19 pode ser abordada no Enem? Fábio. Bom, eu acho que lembrar do aspecto viral, né, das características dos vírus, que são parasitas, intracelulares obrigatórios, né, causadores de doenças, mas eu acho que se vier alguma coisa pode vir relacionada a vacinas, né, os tipos de vacinas. Inclusive no nosso livro, né, Mi, tem um capítulo especial sobre Covid, fazendo uma divulgação. Tem um capítulo atualizadíssimo aí sobre a Covid, né? Lembrar que é a Covid, o que é a doença causada pelo coronavírus, tá certo? Ficar atento aí na questão da estrutura do vírus e também das vacinas. 30 segundos? Capítulo 13 do livro Programas em Saúde. Muito bom. As coisas que o Fábio comentou, né? As características virais, as características da doença, as características relativas ao vírus, relativos às vacinas. Isso pode ser abordado e a gente tenta abordar bem isso nesse capítulo 13 do livro. Vale a pena dar uma lida a respeito. Pois ótimo. Produção, solta aí a vinheta novamente do Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. Pergunta... Oi? O Emi, né, estava fuxicando aqui. Foi mal, desculpa. Ao vivo, né? Não se preocupe não, Emi, que isso aí a gente corta depois, viu? Na edição. O programa é ao vivo, mas a gente corta, viu? Eu esqueci até... Sim. Vamos gravar de novo. Vamos gravar de novo. Produção, solta a vinheta. Pergunta Vestibulando. Pergunta 3. Olha aí, como é. Aí eu devo ficar agora Pergunta quieto, né? 3 para os professores Fábio e Emi. Olá, meu nome é Ana Lívia, eu sou do 3º ano do Colégio Objetivo e eu gostaria de saber dos professores se as vacinas, elas são feitas de antígeno ou de anticorpo? As vacinas são feitas de antígenos. Vale lembrar, minha amiga, nesse momento, que imunização é uma matemática recorrente nos vestibulares, nas questões, nos testes de concursos e, obviamente, no Enem. E aí, quando a gente fala a respeito de imunizações, a gente tem que separar naqueles dois grandes grupos: as imunizações passivas e as imunizações ativas. E olha, a diferença é simples. Imunização passiva é aquela que você já recebe os anticorpos prontos. Isso pode acontecer de uma maneira natural, por exemplo, quando você pega
quando você recebe os anticorpos da mãe durante a amamentação, né? Ou quando a mãe está passando anticorpos para o bebê, para o feto ainda, no período gestacional, através da placenta. E pode acontecer também através da soroterapia. Você pegou uma doença em que não dá tempo de você produzir os anticorpos. Você foi picado por uma cobra, por exemplo, uma cobra peçonhenta. Aquele veneno ele pode matar o paciente muito depressa. Não dá tempo de o paciente acabar esperando que ele próprio produza defesas contra aquela toxina. Então você vai ter que receber a produção, né? Você vai ter que receber os anticorpos já prontos. Isso é um tipo de imunização passiva, a soroterapia, o soro terapêutico. Nele eu tenho anticorpos já prontos. Já a imunização ativa é aquela em que você vai produzir os seus anticorpos. A ideia é que o sistema imunológico seja ativado para que ele se defenda. E aí a gente tem também, novamente, a gente pode citar uma forma natural e uma artificial. A forma natural de você se imunizar ativamente é quando você pega a doença, tá? Você acabou de pegar um resfriado, uma gripe, e você começa daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, você está curado. É porque você produziu os anticorpos para ela. Você se imunizou ativamente. Já na imunização ativa artificial, a gente tem um exemplo aí das vacinas apresentadas para vocês aí no slide, na tela. Né? São substâncias biológicas produzidas a partir do próprio agente causador da doença, ou vírus, ou uma bactéria, ou só um pedacinho deles, só uma partícula deles. E aí, a ideia de eu colocar o antígeno, o agente causador da doença dentro do organismo, é para que ele seja estimulado a produzir os anticorpos. E aí qual que é a vantagem, Fábio, desses tipos? E você cria uma memória, né? Exatamente. E aí essa memória se perpetua. Beleza. Olha, nosso tempo, vocês acreditam, nós só temos 6 minutos. É sério? Produção, solta então aí, a produção fica dando pressão, hein? Mas eu vou ler essa mensagem aqui. Deixa eu verificar quem está falando aqui. Netinho. Netinho acabou de mandar aqui uma mensagem. Ele está aqui com o DDD 89. Netinho, fale pra gente aí onde você se encontra, porque ele escreveu o seguinte: show de programa, parabéns doutor Emi, parabéns doutor Fábio. Obrigado. Obrigado, abraço, Valeu, Netinho. Senhor Netinho, Netinho Tony. Ei, rapaz, Netinho Tony é meu pai, cara. É teu pai? Descobriu que é o pai. Ora, Netinho. Netinho Tony é meu pai, homem. Essa foi boa. E ele já Abraço pro meu pai, tá assistindo o programa. Ele já disse aqui, esse livro será um sucesso. Rapaz, pronto, com a bênção dessa aí, o livro vai ser um sucesso. O Netinho, 89 é lá do sul do Piauí, né? Aí Netinho tá meu pai, homem. Abraço pro meu pai, também pra minha mãe, pro meu irmão que estão lá no sul do estado, estão lá em Bom Jesus, pra toda a galera de Bom Jesus, pra toda a galera do sul do Piauí. E... saudade de vocês. O livro tá chegando lá, hein? Tá chegando lá, se Deus quiser. Pois olha, eu vou chamar aqui a pergunta 4, vou deixá-la para o professor Fábio, porque tem também perguntas aqui dos telespectadores e a gente vai conseguir. Temos 4 minutos ainda. Solta a pergunta de número 4. Olá, meu nome é Vitória Freire, sou aluna do pré-vestibular do Instituto São José e eu gostaria de saber quais as diferenças entre a doença de Parkinson e a esclerose múltipla. Um abraço. Essa Muito aí bem. fica com você, Fábio. É uma questão bem específica, né? Mas a gente, inclusive no livro, fazendo merchandising, tem um capítulo 18, cara, que é o capítulo de doenças neurológicas, tá? Que vai abordar essas doenças, mas assim, o Parkinson e a esclerose múltipla são doenças de difícil... de você ter uma dificuldade de saber a origem ideal, né? Há um caráter genético, há um caráter autoimune, né? Mas no Parkinson a gente tem alguns sintomas que são bem clássicos, né? Que são sintomas de motricidade. Aquele paciente que vai ter dificuldade de andar, que a gente chama de dificuldade de marcha, né? Aquele paciente que tem tremores, que chama de tremores em contagem de cédulas, né? Que é esse tremor assim, que ficou clássico do Papa, ficou clássico do Muhammad Ali, que é um boxeador, né? Essas pessoas que levam muitas pancadas na cabeça podem desenvolver, né?
E, enfim, e a esclerose múltipla, ela é uma doença em que há um desgaste da bainha de mielina, que é uma estrutura lipídica que isola o neurônio, aumentando a velocidade do impulso, e isso vai trazer repercussões mentais, cognitivas, de conhecimento, de memória e também motoras. Já no Parkinson, essa parte da mente, do conhecimento, da memória, ela é mais preservada, né? A pessoa tem mais problemas mesmo de motores, de andar, de firmeza nas mãos, né? Basicamente é isso, né? Sendo assim bem, né, conciso, né? Bem... Emi, gostaria de acrescentar alguma coisa? Rapidinho, né? A gente está com tempo curto, mas como o Fábio comentou muito bem, doença de Parkinson, ela é uma doença causada pela morte de neurônios de uma região específica do cérebro, né? A gente tem lá os núcleos da base, substância nigra, é aquela região que produz dopamina, acaba morrendo. A falta desse hormônio é que causa os problemas relacionados à motricidade. Incrivelmente, só a nível de curiosidade para você de casa, o principal sintoma da doença de Parkinson não é o tremor, não é a tremedeira, é a lentidão. A gente chama de bradicinesia. Aí tem também rigidez, o paciente fica rígido e vem os tremores. Então, o problema com a doença de Parkinson está, naquele primeiro momento, é motricidade, movimento. Já com a esclerose, como a gente vai tendo uma destruição na estrutura do neurônio, na bainha de mielina, no axônio, e isso acontece de uma forma difusa, não só no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico, então a gente vai tendo sintomas mais genéricos, né? Pode acometer a diurese, a pessoa pode não controlar mais o esfíncter uretral, não consegue mais controlar a diurese dele, não consegue mais controlar a deglutição. Então são sintomas mais genéricos e também relacionados à cognição. Depressão, insônia, a doença ela é mais generalizada, não é só movimentação. Pois ótimo. Eu tenho aqui uma pergunta para vocês que é a seguinte. É uma pergunta da Edilene Monteiro. A Edilene, ela pergunta assim: por que minha cabeça dói todos os dias? Quero saber se é normal, né? Minha cabeça dói muito, né? Ele quer saber se é normal isso. Normal não é, Edilene, não é. É comum, mas não é normal. Dor de cabeça pode ser causado por um monte de coisa. Tem enxaqueca, cefaleia tensional, a gente tem aí cefaleia insalva, tem as cefaleias secundárias. Edilene, pode ser muita coisa. Desde alimentação, né? Exatamente. A recomendação correta é que você procure um médico especialista na área de preferência, um neurologista, para investigar a causa, para poder fazer o tratamento correto. Porque, como você perguntou muito bem, normal não é. Tem algo que está acontecendo anormal e pode ser uma coisa que valha ser feita a investigação, mas tem que ser realmente uma investigação mais apurada, mais detalhada, de preferência com um médico especialista da área. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Não deu para ler todas as mensagens, nem fazer todas as perguntas. Emi, muito obrigado. Volte sempre. Fábio, muito obrigado. Estamos juntos. Muitíssimo obrigado, mestre. E amanhã tem reprise. No Instagram do programa, você já encontra a postagem do sorteio do livro Biologia, Programas em Saúde, dos professores Emi e Fábio, tá bom? Um abraço. Amanhã tem reprise às 16 horas. Fomos. Valeu. Enem para todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para todos.